Rapaz, que saudade que eu tava desse ambiente, desse lugar, dessas luzes, desse lugar iluminado. Do Ronaldo, né, Ronaldo? Tamo junto. E hoje a gente traz um convidado mais do que especial, que é o seu Adelino. Seu Adelino, seja bem-vindo ao nosso podcast, Jornada do Herói Podcast. E o seu Adelino vai contar uma história, várias histórias, né? Mas dentre elas, uma história muito incrível, vou dizer, fantástica, intensa, de superação. Né? Eu que falo tanto sobre os diversos aspectos que circundam a nossa vida, hoje nós vamos falar um pouco com alguém que vivenciou na pele, e mais do que na pele, né? Uma experiência de quase morte, uma EQM, que é uma experiência de quase morte. E ele, a partir dessa experiência, traz inúmeras informações que a gente vai explorar aqui hoje, que eu acredito ser de grande valia para todas as pessoas, para quem tem interesse nesses assuntos e para quem não tem. Também talvez seja uma porta de entrada para começarmos a abrirmos a nossa mente, a nossa consciência para os diversos aspectos que existem na nossa vida, né? Não nos fecharmos dentro das nossas caixas. Então tá começando agora o nosso Jornada do Herói Podcast. Adelino, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado também de estar por aqui com vocês. Conta primeiro, assim, como que é o seu nome, quantos anos o senhor tem? O meu nome, eu me chamo Adelino, né? E tem uns apelidos também que surgiu no meio do caminho, né? Aqui em Paranavaí, a gente fala da cidade de Paranavaí. O senhor tem o apelido de Birigui. Birigui. Né? Eu andei ontem em alguns comércios, o pessoal, vocês que mudaram lá na casa do seu Birigui e tal, o pessoal chama o senhor de seu Birigui, né? E tem outro nome também, eu tenho 3 nomes, né? Qual que é o terceiro? Quando eu nasci, por exemplo, a minha família, tanto da minha esposa como os irmãos, os mais próximos, me chama de Lucas. Lucas? Mas por que Lucas? Desde a infância, assim, porque quando eu nasci, a minha mãe é uma história... legal, vamos falar. Legal, quando eu nasci, aí a minha mãe, naquela época os filhos nasciam, o pai escolheu o nome, a mãe escolheu o nome, você ia direto no cartório já, registrava. Papelzinho na mão, registrava. E às vezes demorava dias para registrar, tem várias histórias. A minha mãe escreveu num papelzinho pro meu pai, falou, eu quero esse nome aqui, Lucas, né? Meu pai saiu para registrar. Foi lá para registrar, só que no meio do caminho ele parou naqueles botequinhos da vida, né? Tomou uns aqui, uns ali e tal. E chegou no cartório e ele esqueceu. Esqueceu do nome. Ele registrou como Adelino. E de onde ele tirou esse? Naquela época o pessoal usava muito Harmonax, essas coisas. Sabe? E ele tava com o nome na cabeça, Adelino. E daí ele... registrou como Adelino. Aí quando chegou em casa, foi um pau comeu, né? Porque... minha mãe brigou com ele e falou, e a partir de hoje, ele não vai ser chamado de Adelino, é Lucas. É Lucas o nome dele. Não dá pra voltar atrás mais. E ficou. Até hoje, eu tô com 62 anos, né? Os meus irmãos, os sobrinhos, primos, essas coisas, tudo é Lucas. Em casa ninguém Lucas. aceitou que Adelina, não. Era Lucas e ficou Aí Lucas. ela falou assim, ninguém vai chamar você aqui de Adelina aqui em casa, é Lucas. Tá proibido de chamar. Ficou. Né? E Birigui, por quê? Quando eu fui trabalhar... Deixa eu só perguntar, antes, cortando o senhor. E o senhor prefere ser chamado de Lucas? O senhor se importa de ser chamado de Adelino? Como que o senhor prefere ser chamado? Lucas. Lucas? E Birigui, que é o apelido meu. Então vou te chamar de Lucas então agora. Pode ser? Mas pode ser Birigui. Pode ser Birigui? O senhor se identifica mais com Birigui? Birigui. E de onde vem o Birigui? O Birigui é o seguinte, aí eu comecei pequeno, trabalhei em lojas de tecidos e confecções, essas coisas, né, aqui no Paraná. E aí começou, eu com 17 anos eu fui correr trecho. Nós era uma família grande, né, meu pai trabalhava na roça e tal. E se o senhor morava... aqui no Paraná. Já morava no Paraná? Já. O senhor nasceu na Bahia? Bahia. Meu pai foi baiano, né, ele veio da Bahia para o Paraná, formou muito café por aqui, depois ele voltou para Birigui. Na época do café? Voltou para Birigui, formou coisa do café lá, tudo. Depois voltou para Bahia, depois voltou para o Paraná de novo. E o senhor acompanhando, a família inteira acompanhando. E aí, quando eu estava de menor, já aos 18 anos, eu estava com 18 anos já,
começou uma obra em Nova Andava, Birigui, no Rio Tietê. E aí na minha seção, que eu trabalhava, na seção que eu trabalhava, só tinha eu de Birigui. Os outros vieram de outras obras, né? Uhum. E aí o chefe falou, não, você vai chamar Birigui. Né? Você é de Birigui, então vai ser Birigui. É mais fácil de identificar. Todo mundo tinha um apelido na obra. Todo mundo tinha apelido. Sim. Aí você vai chamar Birigui, e ficou esse apelido. Aí vai de obra em obra, 36 anos trabalhando em obra, na mesma empresa. Então, onde eu ia, chegava, Birigui. O Birigui. Nome ninguém sabe, Adelino só no documento. Só o documento, só eu que te chamo de Lucas, Adelino. só o pessoal de casa, só os parentes. Só eu que te chamava de Adelino, então. Só você. Ah, não, vou mudar então. É Birigui. Birigui, vou Não chamar adianta, de é Birigui. E o senhor se identifica mais com... Me identifico com Birigui. É igual o meu nome. Meu nome é o mesmo nome que o do meu pai, né? Só que ninguém nunca me chamou de José. É Júnior. Sempre foi Júnior. Então, o nome do meu pai é José Nogueira Ramos Júnior. E o meu sempre foi Júnior. Todo mundo, a família Júnior, na escola Júnior. Na faculdade, que você é um aluno, uma pessoa nova lá, o pessoal até começou a chamar de José, mas como eu não me identificava, passaram a chamar de Júnior também. Alguns chamavam de Zé, mas assim, mais Júnior. Então, é meu apelido. É uma questão de identificação. Birigui. Ficou Birigui. Então, a partir de hoje, ou é Lucas, que Lucas é só para a família, né? É o senhor família. falou. Ou Birigui. Então, seu Birigui, antes da gente começar a aprofundar um pouco mais na conversa, eu vou mostrar para a dona Beth. A dona Beth, ela tem uma preocupação bem grande, né, com o senhor. Tem. Até porque... Me trata igual bebê. Até porque, pelo que aconteceu, né? E a dona Beth me deu um monte de recomendações. Quando eu fui buscar ele para vir pro podcast aqui, parecia que eu tava tirando um pedaço dela, assim. Ela tava cabisbaixa. Nós separamos. Tava triste demais, assim. Sabe o filho quando vai a primeira vez pra escola, que a mãe fala, ai meu Deus do céu, será que vai ser bem tratado? Será que vão dar merenda pra ele? Será que vai ser bem cuidado? Vai ter um lugar pra sentar lá? Então, dona Beth, tá tranquilo aqui. A gente tá numa distância considerável, então por isso que ele tirou a máscara, tá? Então a gente aqui tá uma distância considerável e tem álcool, tá? Ela falou, passa álcool vou passar na frente da mão aí, só, Dani, faz favor. Aqui. Aí, tá sob controle, tô bem cuidado. Pronto, dona Beth, álcool, tá? Passei na mão. Nunca separamos do outro. Né? Não, mesmo nas piores situações, nas boas, nós tá sempre junto. É assim que funciona, um né? Cuidando do outro. O casal é assim, né? Um integrado ao outro. Sou muito grato ao que ela fez pra mim agora. Né? Ela não... Mas vamos chegar nessa história aí, que é a história principal da nossa conversa hoje aqui. Seu Birigui. Então, assim, o senhor nasceu na Bahia, mas aprendeu a rodar o trecho, como o senhor fala. Um pouco de tudo. Como seu pai, com a sua família. Só nasci lá, mas eu me criei no mundo aí. E daí o senhor vai extraindo experiência, muito conhecimento. A gente estava aqui conversando sobre colonização, como que o Brasil agregou o Acre, como que agregou o Mato Grosso do Sul, como que Rondônia se transformou em estado, Uruguai, Rio Grande do Sul, enfim. A gente estava aqui contando e conversando sobre isso. E o senhor, ao longo da vida, foi rodando esse trecho e quais foram os seus ofícios? Quais ofícios o senhor ocupou, assim, para eu comecei a trabalhar de apontador. Apontador? O que é apontador? Desculpe a ignorância. Um auxiliar, né? Você vai fazer todas as anotações, né? Uhum. Tipo assim, se controlar materiais, equipamento, hora de pessoal. Essa era a minha seção, eu trabalhava na seção assim. Isso era o que fazia essa empresa que o senhor trabalhava? Nós construía, pra você ter uma ideia. Uma construtora? Uma construtora. Isso aí foi o seu primeiro emprego, já foi na... Foi na CBPO, era a Companhia Brasileira de Projetos e Obras. E já entrou como apontador, então? Apontador, né? Fiz teste, tudo, de apontador e vai crescendo. Dentro da companhia, né? Sim. Então eu comecei de apontador, eu terminei, fiz o primeiro grau, o segundo grau, curso técnico e fiz a engenharia de agrimensura dentro da empresa. Tudo dentro da empresa? Dentro da empresa. E me aposentei como engenheiro agrimensor. Agrimensor. O que um engenheiro agrimensor faz, seu Adelino? O agrimensor é uma das profissões mais antigas do planeta Terra.
né? Essa profissão agrimensor, ela vem de medir, mensuração. Uhum. Mensuração, e agri vem de terra, de agrícola, alguma coisa assim? Ela vem assim, a agrimensura vem de mensurar. Por exemplo, no Egito, o Antigo Egito, que ela surgiu lá, né? Sim. O pessoal plantava arroz na beira dos riachos, Uhum. e quando chovia, ninguém sabia mais quem era dono. Aí surgiu o agrimensor. Que ele media o espaço Ele media aqui, de terra, de cada um. E cada um demarcava a terra. Entendi. E hoje ela é uma profissão muito antiga, muita gente conhece. Não conhece muito a profissão, são poucos profissionais, ela é pouco explorada. Uhum. Mas hoje ninguém vive sem ela. Uhum. Só que ela é chamada, se você perguntar se alguém conhece topógrafo, topografia... É a mesma coisa, isso que eu ia perguntar. Vem do agrimensor. É um braço da agrimensura. É Vamos dizer assim, é um aspecto dentro da... É a agrimensura que fala? Dentro da agrimensura. Dentro da agrimensura, o topógrafo é um... E aí dentro da área da agrimensura você tem topografia, você tem barragem, irrigação, você tem N profissões possibilidades. Dentro. Você tem a aerofotogrametria, né? Você tem a parte que trabalha também com a aerofotogrametria, o que é? Esses mapas, tem a cartografia dentro, o cartógrafo usa a agrimensura. Entendi. E assim por diante, a engenharia. Então, da agrimensura partem todas essas áreas. A batimetria. O senhor, então, é um demarcador de espaço? Sim. Terra? Por exemplo, hoje, se eu for perguntar para você, pra você construir a estrada, você não consegue fazer uma estrada sem o agrimensor, sem o profissional, prédio, tudo você usa agrimensura. Sem ela você não faz nada. É uma casa, é um prédio, é uma estrada, Entendi. É uma barragem, é um metrô, tudo que você for usar, você usa agrimensura. Por exemplo, a batimetria. Batimetria, para quem não conhece, ela é uma ciência que você usa para você medir o volume da água no mar, no rio. Por exemplo, porque você vai fazer um porto, por exemplo. Você usa a batimetria. Você calcula o volume que tem embaixo da água. Entendi. Você usa a batimetria. E já que o senhor falou nisso, lá na casa da Denise, a minha namorada, a gente tá com um problema lá. Por quê? Tem 3 cachorros lá. E daí vai o mais antigo no território, ele vai lá e faz urina no espaço, lá no fundo. Aí vem o outro, cheira e fala, não, esse aqui é meu. E urina em cima daquele espaço. Demarcação do território. Aí vem o outro, vai e fala assim, não, esse espaço é meu. E urina lá em cima. De quem que é esse território aqui? Dessas 3 urinas. Eu tô brincando com o senhor, tá? Porque eu filmei ontem no Instagram e falei, olha, como que a disputa de território, ela passa por todos os aspectos dos animais, né? O ser humano, os animais não tem muita diferença. E aí tem outra área também, que é preciso fazer hoje no Brasil, precisa muito disso, que chama georreferenciamento de imóveis rurais. É o agrimensor que faz. É o agrimensor que faz. Muito bom. Georreferenciamento significa o quê? Você georreferenciar, por exemplo, é um método mais fácil que você tem. Por exemplo, o Brasil hoje não sabe quanto é que ele tem de terra. Então você tem que georreferenciar tudo isso. Entendi. É um espaço bem amplo, né? Que é por geodésia, né? Você faz por coordenadas. Entendi. Então, antigamente o pessoal marcava um sítio, por exemplo. O cara marcava uma árvore, tinha aqui, marcava a divisa aqui, na outra árvore lá, ou na cerca. Entendi, usava a árvore como referência. Como referência. Aí o cara vai lá, arranca essa árvore. Aí perdeu a referência. Com o tempo ela caiu, quebrou e tal. Você perde a referência. Entendi. E o método que a gente usa hoje, que é o georreferenciamento, é a coordenada geográfica. E daí fica registrada essa coordenada? Registrado. Qualquer momento que você pegar o aparelho, você instalar ele lá e jogar aquela coordenada no aparelho, vai te falar pra onde é que tá. A gente passa pela estrada e vê o topógrafo, né? Olhando naquele aparelhinho. Em construção, certo. Às vezes na estrada mesmo, assim, acho que ele tá fazendo demarcação ou mensurando ali. Mensurando. O que olha aquele aparelho lá? O que tem nele? É um tripé que ele usa? Sim, tem um tripé e hoje usa estação total. Antigamente falava teodolito. E o que vê? O que ele vê lá? Você mede, por exemplo, na construção,
Ele que vai te dar as coordenadas onde você tem que cortar, onde você tem que aterrar. Entendi. Através da medição, do topógrafo. Mas aquilo é o quê? Um binóculo? Não, é um aparelho, chama estação total. É um aparelho? É. E ele enxerga o quê? Ele enxerga a medição dele é feita pelo prisma, né? Aham, pelas Bate e volta. Você faixa tem o de prisma, luz. Aham. você vai medir aquele aparelho, bate e volta, você tem a medida. E ele é um laser? É laser. Então ele, Tem o laser, tem... ele bate em outro, ele coloca dois aparelhos? Não, você tem o profissional, você tem o topógrafo e tem o auxiliar, né? Aham. Então você tem o topógrafo tá lá operando o aparelho Sim. e o auxiliar tá lá com o prisma. Ah, o prisma Então, fica lá com ele. Depois do projeto da obra, por exemplo, você tem lá onde você corta, onde você aterra, Entendi. onde tudo que você pensar na função da obra, né? Então o cara vai lá marcar. Aí ele marca aqui, o cara vai, aqui você tem que aterrar, aqui você tem que cortar. Entendi. E assim vai. E quando é longe, assim, igual na estrada, qual que é a distância que esse aparelho... Tem, hoje existem vários aparelhos. Hoje tem aparelho que tem até um alcance de 600, 500 metros, sem prisma, ele mede. 500 metros. É. E aí, fora isso, você tem também, para medições mais longas? Mais longas, aí você usa o GPS, né? Uhum. Aí pro satélite. Então você tem... Aí hoje você já tem... Tá muito hoje mais... já tem o do drone. Você joga as coordenadas no drone, ele mede hoje, por exemplo. Onde entra a agrimensura também. Larga o negócio. Sim. Você quer medir uma área, quanto tem de produção hoje, de soja, por exemplo, o cara plantou lá. Você quer fazer mais ou menos um cálculo, quanto tem de área plantada ali, você usa já o drone. O drone usa o quê? Usa o equipamento, o drone, com as coordenadas nele, joga as coordenadas nele, o programa nele, vai lá e mede para você a área. Entendi. O canavieiro, ele quer saber quanto tem de cana. Uhum. A gente faz esse trabalho também. Sim. O cara quer saber quanto que tem de área de cana, quando vai produzir ali. Usa o agrimensor, o cara vai lá, faz levantamento topográfico para o cara, para o fazendeiro, e ele vai saber quanto é que ele tem de cana ali, quando ele vai produzir. Entendi. E quanto tempo o senhor ficou nessa profissão aí? Rapaz, eu tenho, assim, desde quando eu comecei até eu me aposentar, eu trabalhei 36 anos e meio. 36 anos. Hoje o senhor é aposentado? Sou aposentado. O senhor trabalhou a maior parte do tempo em São Paulo? Não, rodei Brasil, né? Rodou o Brasil inteiro? Rodei. Conheceu vários estados? Vários lugares aí. E como que o senhor veio parar aqui em Paranavaí? Aqui que eu vim através da obra de Rosana. Eu trabalhei em Rosana. É uma barragem, na usina né? hidrelétrica de Rosana, que fica aqui no Pontal do Paranapanema. Que é Rio Paraná e o Paranapanema. Entendi. E ali tem Primavera também. Aí o senhor passou aqui por Paranavaí? Passei, eu tinha um amigo que morava aqui na época. E aí eu passei aqui por Paranavaí. E o que o senhor sentiu daí? Uma atração pela cidade? Não, eu gosto daqui, gostava daqui. Eu tinha um amigo que era meio irmão meu, né? Morava aqui e a gente sempre vinha pra cá. Tinha ou tem ainda? Não, ele faleceu. Faleceu. Aí o senhor falou, vou morar nessa cidade depois que eu aposentar. Eu conheci, a minha esposa é daqui, eu conheci ela aqui. Ah, dona Beth é daqui. Daqui, a Beth, depois quando eu conheci ela já tinha 32 anos que morava aqui. Entendi. Nasceu praticamente aqui. Aí o senhor levou ela pra lá? Escorreu um trecho aí quando eu aposentei, voltamos pro lugar de origem. E hoje estão aqui em Paranavaí. Aqui moram os irmãos dela, as irmãs. Mora tudo próximo aqui, a família, tudo né? próximo aqui. Cara, Paranavaí tem uma coisa até mística, assim, porque todo mundo que ou passa, ou vem pra cá, ou mora aqui. Volta. Se você tiver uma base de comparação, se você sai para outros lugares, você sente o quanto aqui te atrai, né? O quanto ontem eu tava conversando com um rapaz também no shopping ali, e ele nasceu em outra cidade, já morou em várias cidades, e ele me falou isso. Até o médico que eu me consultei agora há pouco tempo atrás, como é que chama? Um fisioterapeuta? Não, ele é ortopedista. É carioca. Faz 2 anos que ele veio do Rio de Janeiro. Ele veio passear aqui. E se na apaixonou. casa de um amigo dele. O pai dele mudou pra cá. Pai, trouxe a família, tá aí. E ontem eu e a Denise estávamos conversando. Às vezes as pessoas que vivem aqui, elas não têm noção disso. Mas quando você sai e conhece outros lugares, você fala, nossa, que energia que nos atrai aqui nessa cidade, né, cara? Essa cidade é bacana demais, assim. Eu gosto muito daqui. Tanto que os nossos projetos a gente tenta desenvolver todos aqui, porque a gente gosta mesmo. Maringá já não e pro senhor já não... então. Não me identifico com Maringá.
Identifica com Paranavaí. Paranavaí. Isso parece que a gente até brinca, tem alguma coisa na água, né? Acho que o Ronaldo Ronaldo saiu, fez um projeto, um trabalho, alguma coisa assim referente a isso, né, Ronaldo? Okay. A Paranavaí, história, não foi? Não? O que foi aquele vídeo que você me mostrou lá um dia que acho que você gravou, o pessoal contando histórias de Paranavaí? Não era? Não. Foi, pô. Foi aqui. Alguma coisa referente a isso. Tem da Fundação Cultural. Eu acho que seja isso. Né? Não, mas você... Deu conta. Acho que é alguma coisa nisso. Acho que era isso. Foi isso, sim. Fica me desmentindo na frente da câmera, não, rapaz. Senão eu vou falar, pô, será que eu tô maluco? Será? Não, mas você me mostrou, acho que tava editando, né? Os vídeos. Não, tava assistindo. Então foi isso, então. O seu Birigui. Então o senhor trabalhou, depois hoje o senhor é aposentado, vive com a dona Beth. Vamos entrar no universo que a gente vai tratar aqui hoje. O senhor desde criança teve sensibilidade, teve algum contato metafísico, ou alguma facilidade psíquica em lidar com o além ou com o metafísico, algo assim? Teve alguma proximidade? Eu sempre tinha, de pequeno, assim, sempre eu sou um pouco diferenciado, mas eu nunca estudei. O senhor era diferente? Mas diferente em qual sentido? Meu modo de pensar, com relação aos meus irmãos, aos amigos ao redor, né? Sim. Eu tinha um modo de pensar diferente. O senhor não se identificava muito com a maneira da maioria das pessoas pensar. Porque eu fui um cara assim, eu vim de uma família pobre, meu pai tinha 14 filhos, né? Criaram tudo na roça. Eu, para ser sincero, eu passei fome. Uhum. Passou extrema necessidade mesmo. Passamos. Você tinha um dia que você tinha o feijão, não tinha o arroz e tal. Quando a gente fala fome, às vezes as pessoas não conseguem identificar muito, assim, você imagina que fome é não ter o almoço. Eu pulei o almoço. Não. A fome eu não sei se eu vou ter comida na mesa. Amanhã. Exatamente. Então a gente trabalhava hoje para comer à tarde. Uhum. Né? Meu pai era assim, ele trabalhou muito aí para criar nós. E sempre educou. Isso aqui é teu, isso aqui é do outro, isso aqui é do outro. Nunca foi criado assim. Sim. Né? Educação mesmo, mas era uma educação rígida. E meu pai trabalhava na roça, minha mãe trabalhava na roça, né? E a gente era assim, cara, você trabalhava hoje para comer amanhã. Então, por exemplo, assim que eu passei na cidade, passei. Sim. Roupa, por exemplo. Não tinha. Desafiava um saco de açúcar, fazia calção, camisa. Minha mãe fala muito isso, que eles também faziam isso. Entendeu? Então a gente passava na cidade, não é assim como o pessoal fala hoje, só passa fome, não é que passa fome. Você às vezes pode almoçar, mas não tem para jantar. Exato. É fome, você passa necessidade. Sim. Né? Um cafezinho da manhã, então outra. Nós tomávamos um Guaraná uma vez por ano, só no Natal. Entendi. Que é o que tinha. Uhum. E diante desse cenário todo, o senhor tinha uma visão diferente? Eu nunca perdi diante desse cenário todo que eu passei, andar descalço. Eu fui calçar um sapato, tinha 10 anos de idade. Primeiro sapatinho meu no pé. É descalço? Pé na terra mesmo. Essa história que o pessoal fala assim, falou, não, trabalho escravo, não. Eu chegava da escola, eu ia tratar dos porcos. Tinha ocupações, né? Tinha ocupação, não é que explorar a criança. É que os filhos, a maioria das famílias tinha filhos justamente para ajudar mesmo. O mais velho ajudava o menor e assim por diante. Na vida rural, né? Mas nunca era explorado, explorar o moleque, não, que é isso. E isso engrandecia a gente também. Sim. Você engrandece. Te trouxe consciência de muita coisa, né? Então hoje, tudo que eu passei, eu nunca esmoreci. Falei, não, tem um Deus. A necessidade, assim, quando a gente passa por coisas difíceis e consegue superar elas, isso gera força dentro de nós, né? Não nos torna tão sensíveis à dor, não nos torna tão sensíveis, não sensíveis de não ter empatia, mas sensíveis assim, eu não fico com medo de enfrentar determinadas situações, né? Eu não tenho medo de enfrentar a dor, por exemplo, de enfrentar a incerteza, né? Isso vai trazendo um fortalecimento interno, né? Interno. E o senhor me disse que tinha uma visão diferente. E como que o senhor se vê assim? Qual que era a diferença da sua visão de outras pessoas? Em primeiro lugar, a gente tinha que ter uma fé, né? A fé. Sim. É bom, montanhas.
Eu tinha uma visão que existe um Deus. O senhor tinha visto alguma coisa? Não. Visto esse Deus, conversado com ele? Não. A gente tem na cabeça da gente. Idealizava aquilo. Que existia. Que existia um Deus e que ele nunca desampara a gente. E o senhor se apegava nessa visão. Nessa visão. E isso te ajudava a se manter. E aí eu saí de casa muito novo, porque meus irmãos saíram para trabalhar, eu também saí mais novo, mas nunca com aquela educação que o pai e a mãe me deu, né? Então eu corri triste sozinho no mundo aí, então com 17 anos eu saí em busca de alguma coisa. Nesse período todo eu rodei, né? Eu convivi com vários tipos de pessoas. Entendi. Convivi com todo mundo. Com o traficante, com o cara que usava, com o cara que fumava. Eu nunca fumei. E convivi com esse povo todo. Sim. Então, quer dizer, quando você tem um propósito na vida, você pode conviver com todo mundo. Mas a sua base familiar te faz ser forte. Você tem que ter uma base. Se mantém. Mantém Você pode conviver com todo mundo. Que nem eu convivi. Eu nunca fumei. Nunca tive vício de droga, de bebida alcoólica, nada. E convivi com esse pessoal todo. Pra você ter ideia, meus amigos de infância, só tem eu e mais um outro vivo. Os outros pendeu para um outro lado. Da droga não tem nenhum vivo mais. Eu tenho amigo de infância que morreu com 22 anos, 20, 23, 25 anos. O alcoolismo, o tabagismo, a droga. Entendeu? Eu nunca usei. Nunca fumei na minha vida. Entendi. E daí, mas o senhor teve alguma experiência psíquica nesse tempo, assim, diferente? Não, ou não? Nunca teve? Não, nunca tive. Nem proximidade nenhuma com isso? Nada. E daí o senhor... O que eu tinha, assim, quando você precisa de alguma coisa, você pede. Orações. Orações. Então você tem, não visual aqui que eu não estou falando com você, mas alguém está te direcionando. O senhor sentia... Eu sentia. Que tinha algo, tinha essa esperança, né? Tinha essa crença, vamos dizer assim. Tinha. Mas nunca tinha tido nenhum contato com nada. Nenhum contato uma experiência do tipo, nada. Não. E daí o senhor trabalhou 36 anos como engenheiro agrimensor. Não, comecei de apontador. E encerrou como engenheiro agrimensor. Né? E daí o senhor falou assim, agora eu vou curtir a vida, né? Curtir a vida. Vou me aposentar. Aposentei. Que é o que a maioria das pessoas planeja para a vida. Eu me aposentei em 2020, já entrando no assunto, me aposentei em 2020, e aí mudei para Paranavaí. Aí o senhor falou, gostei daquela cidade. A família da Beth. Comprei aquele terreno lá. A família da Beth mora toda ali próximo. Vou comprar um terreno, passou na frente do terreno. Falou, nossa, é aqui. Sentiu que era aquele terreno. Que era aquele terreno, gostou. Gostei. E comprou. Comprei. E falou, agora vamos mudar para Paranavaí. E vou construir minha casa. Meus dias aqui. Minha piscina, vou construir tudo do jeito que... O terreno que eu queria era aquele lá. E vocês fizeram isso? Fiz isso. Construiu a casa... Foi organizando a casa da forma como que deveria ser, né? Que vocês queriam. E aí, conclusão. Eu tive um probleminha de vesícula. Tá, o senhor tava vivendo a vida normal e, de repente... Normal. O senhor já tinha tido problema? Eu tinha um probleminha de vesícula, que aí a médica lá em Atibaia, onde eu morava, eu vim de Atibaia, falou pra mim assim, você tem que tirar essa pedra. Tem pedra na vesícula. O senhor já tinha feito exame e Exame, tudo. Aí, quando fui para fazer a cirurgia da Santa Casa de Bragança Paulista, aí veio a pandemia. Não deu mais para fazer. Entendi. Aí, tudo mesmo assim, vim para Paranavaí. Aí, quando eu estava aqui em Paranavaí, a pandemia não podia fazer. Quando eu estava começando a dar uma melhorada na pandemia aí, né? Liberar mais do lockdown e tal. Lockdown, aí a Santa Casa de Bragança me ligou para fazer a cirurgia, mas eu já estava morando aqui. Aí eu fui aqui no hospital, fui com o Dr. Leônidas, ele examinou, eu já estava, à noite me deu uma cólica, uma dor, senti uma dor aqui. Aí o Dr. Leônidas me consultou, falou, não, me mandou direto para a UPA, falou, vai direto, porque você quer pedra na vesícula e tem que operar urgente.
Ele fez até uma carta, ele escreveu uma carta. De indicação. Indicando lá para a UPA, lá, urgente, internar urgente e fazer a cirurgia. E o senhor tinha muitas cólicas? Tinha uma dor aqui insuportável. Faltava até ar. Entendi. Né? E aí o que aconteceu? Ele fez essa carta, eu já saí dali da clínica dele, passei em casa, só peguei a roupa, isso foi dia 5 de novembro de 21. Direto para Santa Casa, para a UPA. De 2021. É. Aí lá fiquei, eles demoraram para me atender lá, fiquei lá na enfermaria, depois fui para um quarto lá, na Santa Casa já, eles mandaram para Santa Casa, e fui cuidando ali, aí tinha essa pedra, tinha que tirar essa pedra. E vai daqui, vai dali, e eu não tinha convênio. E o senhor com dor? E eu com dor. Não tinha convênio, não tinha nada. Era pelo SUS. Aí até aprovar. E essa pedra, para tirar a pedra, só tira no Hospital de Santa Rita de Maringá. Só lá fazia esse tipo que é de o cirurgia? PPRE. É um exame chamado PPRE. Que é o exame. Para extrair a pedra. Ah, tá. Aí tá com muita demora, uns 12 dias que eu tava ali já. Liberaram para fazer em Maringá. Santa Casa liberou para levar para Maringá. Aí eu fui para Maringá. No mesmo dia lá, tirei a pedra, eles tiraram a pedra lá e eu voltei normal, tirou a pedra, beleza. Aí cirurgia. Só que chegando na Santa Casa, demorou mais uns dias, cara. Demorou mais uns dias porque não tinha UTI disponível. Tava época do Covid, tava... Covid. E aí o que aconteceu? Não tinha UTI disponível. Tinha que esperar. Então, na região também não tinha, porque eles mandavam aqui para Arapongas, né? Araponga que tinha também um convênio. Aí ficou esperando. Quando um dia foi passando, uma semana, 2 semanas, eu comecei a sentir dor de novo. Senti dor, e aí eles examinaram de novo, fiz uns exames, quer dizer, outra pedra estava deslocando. Nossa, mais uma. Aí chegou um ponto que tiveram que dar um jeito, aí montaram uma semi-UTI lá, já me entubaram logo de cara. Ali. E aí, meu filho, não vi mais nada. Depois disso, eu não vi mais nada. Eu passei ali, fizeram a cirurgia, segundo a minha esposa me contou. Isso é tudo que o senhor sabe pelas pessoas contando, né? Contando. Dali, meu filho, já me entubaram e eu entrei em coma. Aí o senhor entrou em coma direto. Aí eu peguei infecção generalizada. Não tinha conserto, não tinha antibiótico que dava jeito nisso. Então, os médicos chegou a um ponto que vai tratando antibiótico, e vai, e eu entubado lá. E o senhor inconsciente? Inconsciente. Daí pra frente não sei mais nada. Aí isso veio entrou dezembro. Eu sei que fiquei 28 dias em coma. O senhor ficou 28 dias em coma? 28 dias em coma. Isso lá no hospital? Lá na Santa Casa. Lá na Santa Casa. Aí chegava todo dia, as visitas iam lá, a visita que chegava, a notícia que chegava para minha esposa era que, de hoje não passa, não tem mais o que fazer. É isso que o relatório médico é que, não tem mais o que a gente fazer. Provavelmente pegou uma infecção generalizada, antibiótico não dava jeito. E a infecção só aumentando? Só aumentando. E aí peguei uma escada, dentro do tempo que eu fiquei... Nas costas? Nas costas. Isso lá no hospital? Lá no hospital, cabia uma mão. A escada aqui do cóccix, né? E aí eu voltei, aí nesse período que eu fiquei em coma, né? Pode ser sincero, a minha esposa chegou, tá com a roupa pronta no guarda-roupa lá. Ela chegou a pendurar o terno, tá lá pendurado até hoje lá. Pronto. Ela se preparou para vai chegar uma hora que você não tem mais jeito, né? Vai chegar uma hora que já cabido tá aqui. Leva já para vestir o rapaz lá. E aí o que aconteceu? Os amigos, por isso que eu falo para você aí que existe um Deus, eu confio nele, que juntou, meu amigo, uma corrente de oração enorme. Os amigos, os parentes, tem gente que eu nem conheço. Eu tive oração até da Espanha, de grupo de orações da Espanha, da Itália, de amigos que de outras pessoas que eu nem conheço, que orou por mim. Foi uma corrente, cara. Juntou várias pessoas, várias mentes e direcionaram... Você vê o poder da oração.
O poder que a oração tem. Você tem que ter fé. Sim. E minha esposa e vários amigos nunca perderam a fé. Nunca. Não, ele vai sair dessa. Ele vai sair dessa. E aí, nesse período que eu fiquei, cara, esses 28 dias que eu fiquei em coma, eu tive uma experiência que eu posso contar para vocês. Que é a EQM que a gente falou no início da live aqui do Aí, nesse período, podcast, eu tive E o senhor estava no hospital ou estava em casa já? No hospital. No hospital mesmo? Hospital. Ah. Aí eu tive uma experiência, cara, que eu vou relatar para você. Ah. Nesse período todo que eu fiquei aí, eu estava em outro planeta. Desse período que o senhor ficou internado, o senhor é tudo escuro, assim. Não aparece nada. Aí, de repente, o senhor acorda... Eu me vi em outra atmosfera. O senhor acordou? Não acordei. Não, assim, mas na sua consciência, Sim. O senhor despertou? E estava em outra atmosfera. Eu estava em outra atmosfera. Um lugar bonito, assim, bem... Muita flor, muita árvore, Só tinha um problema. Essa região que eu estava dependia muito da água e do oxigênio. Tá. O senhor conseguia sentir cheiro, tudo? Todos os sentidos estavam presentes ali? Não? Nada? Não. Era assim, uma comunidade, pessoas, um outro planeta. Então você tinha que depender de oxigênio, era o principal. O que mantinha aquela comunidade ali era o oxigênio e a água. E não Porque era muito escassa a água. E não tinha naquele espaço ali? Não tinha. E aí tinha em outras áreas, aí outras regiões que eu andava, aí eu tem uma passagem também que eu vou contar. Como eu vim de barragem, apareceu um problema lá, que precisava fazer barragem nessa área que eu estava. Precisava construir barragem, faltava água. E aí foi feito assim, que eu me lembro, foi feito um levantamento, tudo assim, recardaram uma verba para minha família, porque eu era de uma família de barrageiro, e o único engenheiro da família era eu. O único que entendia mais... de hidrelétrica. Eu passei essa passagem lá. Aí juntaram essa arrecadação toda para desenvolver o sistema para captar água. E aí, não sei, aí passou uma temporada com conclusão, não chegaram a conclusão nenhuma, e essa verba foi para outra região. Entendi. Outra região. Como se fosse outro grupo que ia cuidar disso, dessa... E acabaram não fazendo nem hidrelétrica e nem desenvolvendo outra tecnologia para captar água e para o oxigênio. Não fizeram nada disso. Não. E aí eu estava num outro lugar, assim, numa outra região, que... Deixa eu só pontuar aqui. Quando o senhor acordou lá, alguém te recebeu, alguém te passou as informações, falou onde o senhor estava ou não? Como que foi isso? Eu vou chegar lá. Aí, nesse período, por outro lado, tinha outra comunidade que trabalhava, desenvolvendo, que eu vi, um outro pessoal, que era cientista, médico, essas coisas. Pessoal da ciência. Da ciência. Eles misturavam o açúcar com o sangue para desenvolver um medicamento, um remédio, para o meu problema. Seu problema aqui no corpo físico? Corpo físico. Mas era sangue mesmo ou era humano? Mas era sangue físico. Biológico? Biológico. Aí nessa comunidade que estava lá... Só para o pessoal entender, o senhor estava em coma, o seu corpo estava em coma lá no hospital. Em coma. Isso é a sua consciência, uma experiência de projeção da consciência que o senhor estava vivenciando essas outras situações com a consciência, né? Consciência. E lá eu tinha uma outra pessoa que o oxigênio tinha que comprar. Para manter a pessoa vende... Para manter eu vivo. Entendi. Eu tinha um local lá que tinha que pagar, mas assim um tipo de moeda que eu não sabia que moeda que era. Era virtual. Virtual. Então, eu recebi esse oxigênio. Aí tinha uma pessoa que cuidava desse oxigênio para mim sobreviver. Uma espécie de uma enfermeira. Era enfermeira. Aí, por outro lado, eu tinha uma menina, que depois eu fiquei sabendo quem era, em outras vidas passadas, ela foi neta da minha esposa. E ela estava lá... Que ela era cientista. Ela era cientista. Estava desenvolvendo
tipo de tratamento com outro médico, que esse médico não conhecia. Eles misturavam açúcar com sangue para desenvolver um medicamento para me curar. Para curar do seu problema Do aqui meu problema aqui. na Terra. Uhum. Então você vê como é que é a coisa. Então tinha muita gente trabalhando Sim. e eu em coma. Só que eu estava vendo. Só que lá o senhor também estava deitado, no hospital ou o senhor Não, conseguia andar? Não, estava deitado. Estava deitado. O senhor se via deitado lá? Deitado numa cama assim, era uma espécie de uma água e oxigênio, tudo. Então, água o quê? O senhor estava dentro da água? Dentro de uma Ficava flutuando. Dentro de uma prata, de uma piscina, alguma coisa assim? Tipo uma banheira? Uma banheira, mas uma mofadada, que era um tipo de uma gelatina. E ficava... Sim, então tinha instável. Água, tinha oxigênio dentro dela. E esse oxigênio e essa água te nutriam? Eles me limpavam, tratava de mim e eu... E tinha uma sonda que te conectava a essa... Era através de sondas que transferia o oxigênio e a água. Porque lá é como se fosse outro planeta, então. Vamos supor, quando a gente sai aqui da atmosfera terrestre... Você tem outra concentração de gases e você não consegue respirar. Por isso que o astronauta... ali o bonequinho, ele usa o equipamento para manejar o oxigênio. Você sai fora, você flutua. Então é como se eu estivesse em outra atmosfera, em outro planeta. É outra atmosfera, você perde a gravidade. E lá tinha gravidade? Como que era? É zero. Gravidade zero lá. Você flutuava. Volitava. Sim. Mas tinha direção essa volitação? Tinha. É como se eu, por exemplo, aqui a gente anda. Então lá o senhor conseguia, vou voar, vou volitar, aí o senhor conseguia se direcionar. E tinha várias E era assim que a enfermeira, o pessoal se movimentava, através de volitação. Através disso aí. Aí tinha uma outra área onde apareceu um filho, que hoje é filho da minha esposa, que ele estava lá. E ele tinha um local onde... O senhor via a projeção da consciência dele lá? Lá. Mas era a mesma fisionomia, tudo? Mesma fisionomia. E me diz uma coisa, por exemplo, o senhor falou que estava em uma área, que o senhor ia desenvolver um... Como que isso se apresenta na sua memória hoje? Porque a gente precisa entender o seguinte, as experiências acontecem, elas são armazenadas no nosso sistema de memória e hoje o senhor tem consciência para falar aqui. Sim. Mas, como são muitas informações, às vezes a gente perde parte dessas informações, porque é tudo código que vai sendo decodificado pelo cérebro. Agora, me diz uma coisa, por exemplo, o senhor estava lá na parte da barragem, vem um flash, desliga e o senhor acorda nesse ambiente já do hospital ou tem uma linha lógica? Não, tem uma linha lógica lá. O senhor, caminha dessa barragem? Para lá, para cá, desenvolvendo. A barragem. Um sistema de barragem. Entendi. Que tinha que ter água. O problema era água e oxigênio. É o que faltava lá. Sim. É muito escasso. Aí depois eu fui para uma outra região, onde tinha uma cidade. Quando o senhor fala assim, eu fui para uma outra região, o senhor foi como? Levitando. Volitando? Volitando. E rápido? Viaja rápido? Como que é? Consegue pegar velocidades? Rápido. Em um flash de um segundo, o senhor está em outro lugar. Aí outra região tinha que desenvolver educação. Então, assim, era como se fosse o nosso planeta, com vários problemas também, para serem resolvidos. E o pessoal estava trabalhando para resolver esses problemas. Entendi. E educação, a base. E o problema principal, que eu estou te falando, a água e o oxigênio. Esse era porque é o que a base da vida é a água e o oxigênio, né? Aí tinha um outro hemisfério. Aí surgiu uma equipe que até vi lá, uns amigos que eram antigos barrageiros, que a gente fala barrageiros, engenheiros de barragem. O pessoal que constrói, que projeta a barragem. Faz projeto. Tinha lá uma equipe dessa, que eles foram captar energia em outro planeta, outra dimensão. Você entrava aqui, era uma espécie de um flash, assim, que ia como se fosse a Terra. Entrando na Terra... Um tubo? Um tubo. Tipo do prédio, como que é? Elevador? Um elevador, tipo um elevador, um cabo, tipo cabo fibra ótica. Sei. Que ia levantando até buscar a informação, a tecnologia para se desenvolver aqui. Mas a pessoa se transportava através dele ou a informação se transportava? Ele entrou com uma espécie de um cabo, entra na superfície, e esse cabo... E era um cabo mesmo, não era nada, um laser, nada, não, era uma coisa física. Fibra ótica e ia embora. Entendi. Até buscar a informação. E onde que era esse... É outra dimensão, essa não foi. Tipo, tem a barreira dimensional ali. Dimensional, outra barreira. Entendi.
Tem E aí, nesse caso, aí eu fui desenvolvendo, fui vendo ali e passei por vários testes também. Teve uma hora que eles me prenderam no local, eu cheguei dentro de um carro tipo aqueles carros rápido. Tipo um trem-bala? Um carro carro rápido. mesmo. E aí eu entrei dentro de um condomínio fechado. E o senhor consegue lembrar das Consigo. casas? Como que era a construção? Tinha diferença Tudo dessas vidro. nossas aqui? Vidro. Muito vidro. Vidro. E aí o pessoal me pegaram e jogaram dentro desse porta-mala desse carro, por quê? Eles queriam Do me explorar. porta-mala? É. É tipo, o senhor estava sendo sequestrado, então. Eles queriam desenvolver, captar alguma energia minha. É tipo, estavam te usando de estudo mesmo. Tudo. Só que aí eu cheguei a um ponto, Pode falar. cara chegou me jogou com Mas foi assim, tipo extraterrestre, não é extraterrestre. Sim. Eu não via quem era. O senhor não via, só Não, sentia. Só sentia. Tá. Jogou dentro de um carro, assim, entrou dentro de uma garagem, tipo uma garagem, deixou lá. Aí eu escutava comentário, amanhã nós vamos pegar ele para examinar e ver o que era. Estudar o cara, né? E aí chegou um certo momento que eu consegui escapar. Mas tinha o quê? Cabos prendendo o senhor? O senhor Não. tava... Onde que o senhor estava preso? Assim? Dentro Tipo do porta-mala uma ainda? Numa cápsula. Tipo uma cápsula. Com água? Nada. Só oxigênio, E o senhor ficava preso lá dentro. preso lá dentro. E o senhor via que era o quê? Um Um laboratório? laboratório. E não te dava um estado de pânico, Me uma deu pânico, ansiedade? porque na minha visão eles iam me cortar Você todo. falou, esse cara vai me matar. Vamos matar. Ah, E aí o que eu fazia? Um ser maior me tirou dali. chegou... Chegou, me tirou, quando os caras foram me pegar, cadê o cara? Escapou, né? E esses caras que estavam querendo te pegar, eles tinham uma silhueta, eles tinham um corpo físico? O senhor Não via. Não via nada? Não. O senhor só sentia? Só Mas sentia. tinha luz? Tinha luz, feixe de luz. E o senhor não só conseguia ver aquela silhueta, Só a silhueta. através da luz. Só via que era um ser, Um ser. de alguma forma, tava... Eles queriam me tirar, me pesquisar. Aham. Estudar eu. Entendi. Eles falavam... E como que o senhor se comunicava ou entendia essa comunicação? Só pela Só telepatia. telepatia. Comunicação remota. Remota. Mas era... É engraçado a gente pensar isso, mas assim, era o quê? Português mesmo, que o seu cérebro decodificava? Como que era a linguagem? O senhor lembra? É a linguagem portuguesa. Era português mesmo? Português. Mas de Portugal ou... Não, a língua é que a gente fala Normal. aqui. É. Normal. Só por código, né? Eu entendia tudo Mental. por telepatia. Mental. Não tinha boca... Nada. mexendo. E o senhor se via, se olhava assim, seu corpo? Eu me via, O senhor conseguia, tipo... né? Mas só que era assim, era tudo... não era carne que nem aqui, era tudo... Eu me via um corpo meu mesmo. Só que, por exemplo, essa parte aqui onde foi feita a cirurgia, era por fios. Tava cheio de fio. Fios. Como se fosse um aparelho eletrônico. Aparelhinho eletrônico ali. E o senhor, nesse desespero, o senhor sentia, tô sem pai nem mãe aqui, porque o O pessoal... que eu tinha mais saudade era de reencontrar minha esposa. A Beth, era A Beth. ela que... Ela. E o senhor ficava assim, nossa, eu tenho que contar isso pra Eu tenho Beth. que contar isso pra ela, tem que voltar lá, tem que voltar onde ela estava. E eu enxergar de lá e ver a minha casa. Ah, o senhor conseguia enxergar? Via a minha casa. Mas era o quê? Um tubinho assim? Só Como que se a fosse minha casa era o quê? Tinha um paredão de vidro, que tipo... no fundo ali, não tem a dica ali? Tinha Sim. um paredão de vidro, pra cá era oxigênio e pra lá, e da minha casa, desse vidro que é onde era a minha casa, eu tinha o oxigênio natural, o sol natural. Na casa tinha o sol natural. E Na chovia. parte que o senhor tava, Não chovia. não E chovia, não era tinha sol. um ambiente controlado, como se fosse uma estufa. Controlado. Entendi. O oxigênio era escasso, a Escasso, água era tudo escasso. E o senhor, no desespero, falava, eu preciso atravessar do outro lado dessa barreira. E aí tinha essa cidade onde eu estava, todas as lojas, que tinha loja também, loja, casa, era tudo fechado com vidro e tudo com ar-condicionado, assim, espécie com ar-condicionado. Esse vidro era para manter o oxigênio ali? Oxigênio na casa. Mas era o quê? Um vidro circular, quadrado? Fechado. Quadrado, fechado. As casas E era um assim, vidro mesmo? Vidro mesmo. O aspecto dessa cidade ou desse lugar que o senhor teve era um aspecto mais futurista? O design, assim, era semelhante ao Mais nosso antigo. aqui? Mais antigo. Mais antigo. É como se o senhor fala assim, eu tô voltando no tempo. Voltando lá atrás. Entendeu? E aí a gente vai falando. Aí eu estava falando para você. Aí quando eu fui explorando isso, que eu fui ajudando, aí cheguei numa outra região, o pessoal estava desenvolvendo um sistema de barragem
Tá, só pra gente pontuar, essa entidade, esse ser, foi lá, tirou o senhor de dentro daquela cápsula que o senhor tava Tirou. e te levou pra outro lugar. Outro lugar. Ele te pegou no colo, o senhor foi junto com ele ou não? O que ele fez com a cápsula? Quebrou? Não, a cápsula, ela saiu de fora, ela ficou lá. E largou o pessoal e eu lá? saí andando, né? Aí eu fui pra outra região, eles me levaram também pra uma outra casa, uma outra região lá, onde tinha um pessoal com equipamentos agrícolas para produzir alguma coisa. E eu participei também disso. Aí o proprietário viajou, um exemplo assim, saiu no fim de semana. O senhor saiu para estudar, então, nessa... E me deixou eu cuidando disso. Uhum. Falou, vou passear e você cuida aí desse projeto. Desse projeto para mim. Eu fui sempre... A minha ideia era o quê? A minha missão lá era o quê? Sempre ajudar os outros. Ajudar a desenvolver. Trazer alguma informação que o senhor tinha para ajudar a desenvolver. Aí até, resumindo, tem mais coisas ainda que eu preciso desvendar. Uhum. Preciso desvendar. Foi uma estadia lá, um passeio assim. Foi. E aí, o que acontece? Cheguei a uma conclusão que nós como espírito, o corpo fica, o espírito vai. O senhor teve a nítida certeza ou sensação de que existe um espírito que anima esse corpo. Que está aqui nesse corpo. Uhum. Eu chamo de consciência, mas o senhor disse que é um espírito que anima o corpo. Uhum. Isso aqui não serve para nada. Só serve para segurar, para manter o meu espírito aqui. Aqui preso na... E aí eu cheguei à conclusão assim, nós na minha concepção assim, hoje. Aí quando eu tava para voltar... Tá, o senhor tava nessas fazendas e tudo, e depois o senhor foi para onde? Aí chegou um espírito, uma pessoa, uma voz... entidade, Uma voz falou assim para mim, você vai voltar, não chegou a sua hora. O senhor não conhece essa voz? Não, você tem muito que fazer lá embaixo. Aí essa voz falou assim, eu tô te mandando uns anjos, vai ficar com você até o dia que você recuperar. Foi nessa hora que eu acordei no hospital. O senhor acordou nessa hora o senhor acordou? É. Só pra gente contextualizar, tava todo mundo desenganado. A dona Beth tava lá só esperando o senhor morrer. Todo dia esperando. Só esperando, vai se desligar. De hoje não passa. Aí eu acordei. E daí do nada o senhor acordou? Acordei. E daí... Aí vim pra casa... Não, mas vamos lembrar desse momento que é muito importante, né? Porque o senhor tava... o pessoal que tava te acompanhando ali, eu já fiquei no hospital com meu pai, eu sei como que é muito tenso, é muito ruim ficar naquele ambiente, né? Um ambiente muito pesado, porque muita coisa pesada acontece, né? Mas ela tava ali e de repente o senhor acordou e falou alguma coisa? E não como falei que foi? Nada, o senhor só abriu o olho? Abriu o olho. E ficou olhando vagamente. Aí os médicos falaram, agora... Aí o senhor lembra dela, da dona Beth ali ou não? Não? Nada. O senhor só sabe que abriu o olho. A partir do momento que eu escutei essa voz, que essa voz chegou até mim... O senhor vai voltar. Se você vai voltar, eu tô te mandando uns anjos que vai te acompanhar até... Tava mandando uma equipe médica e espiritual pra te acompanhar. E falou assim, você tem muito que fazer lá embaixo. Não chegou a sua hora ainda. Foi nessa hora que eu acordei. Aí o senhor acordou lá. E viu essa equipe junto ou não? Aí vinha outra história. Tá, vamos lá. Aí eu vim, eu acordei, os médicos me liberou, né? Aí vai entrar sangue, que eu passei um período na Santa Casa, aí esses foram cuidar o quê? Da imunidade minha baixa. Anemia, sangue. Tava tudo desregulado. Aplicar sangue, vai, fiquei ali mais uns 20 dias ainda, né? Na Santa Casa. Aplicando sangue e tal, e vai. Praticamente 2 meses, senhor. E essa ferida que ficou aberta, né? A escara. Aí foi quando eu vim pra casa, liberou pra vir pra casa. Só que cheguei em casa, eu ainda não conhecia ninguém. Minha memória... Isso é o que o senhor lembra ou o que te contaram? Não, é o que o senhor lembra? Foi minha irmã lá, foi minha... Eu não conhecia a Beth, não conhecia ninguém. O senhor não falava, não fazia nada, só ficava com o olho aberto. Jogava na cama lá e fiquei lá. Só que aí... Ao meu lado eu tinha... Essas pessoas o senhor via?
que veio para cuidar de mim. Que são essas entidades. Tinha a Cosmo Damião na ponta, Uhum. que é 2 molequinhos, Sim. Cosmo Damião. Aqui mais para cá eram dois guias lá, quem tinha 2 espíritos, que também tinha, do meu lado, tudo lado direito meu aqui da cama, do quarto, da parede aqui. Aí vinha o Bezerra de Menezes, que eu sabia quem que era, foi o que me fez a cirurgia. E ele fez a cirurgia no senhor. Sim. Mas essa cirurgia foi feita lá em cima. Em cima? Mas quando Não, que... ela foi feita quando eu estava Ali no hospital. no hospital. Mas nesse momento, quando falaram assim, ó, você vai voltar porque você tem muita coisa pra fazer, já tinham feito essa cirurgia? Tinha feito. Mas em que momento que ela foi feita? Na hora que eu acordei. Na hora que o senhor acordou, o senhor viu o que estava fazendo? Aí ele veio do meu lado, eu passei em casa, 6 meses, 8 meses em casa, né? Aí você via o pessoal cuidando ali, de Nossa Senhora Aparecida, do meu lado. O senhor conseguia interagir com essas entidades? Sim. Ou eles conversavam com o senhor? Ou o senhor só via Não, e percebia eles? Eles me dando toda a assistência Uhum. na minha recuperação. E era o quê? Eles emanavam uma energia ali no Emana senhor? energia. O senhor percebia tipo um raio laser mesmo? Emana energia, ficava raio de dia e luz noite ali. ali. E 24 isso horas. trabalhando Desse lado aqui. todo o seu lado? Eu tava aqui deitado, Aham. aqui tá a parede do meu quarto lá. Sim. Então esse pessoal ficava desse lado aqui. E aí tinha mais dois seres também, dois espíritos também de luz, Uhum. que era meio-meio. Meio o nome. Meio-meio e a Sheila. Você vai ver quem que é, depois te passo quem que é. Existem essas... Existe. Elas eram o quê? Enfermeiras? São brasileiras. Ah, brasileiras. Então, tinha a Sheila, meio-meio, Nossa Senhora Aparecida do meu lado, Dr. Bezerra de Menezes, Cosmo Damião e mais 2 espíritos. Toda essa equipe trabalhando ali em prol da sua recuperação. Que era, um chamava Toniquinho Tuniquinho. e o outro, irmão João. Isso os nomes que eles revelaram pro senhor ali. Eu conheço, já conheço esses 2 espíritos. Entendi. E daí eles ficavam São trabalhando ali. espíritos de luz, E só o senhor via. só eu. É engraçado, é engraçado não, mas assim, é interessante a gente falar, é até engraçado, que a dona Beth, quando ela fala que o senhor chorava, Ria. tentava conversar, Sim, e ela sim. olhava assim e falava, mas Eu fiquei muito emotivo, chorava, cara. ele tá conversando com quem? Porque tipo, não tinha ninguém, né? Ela não Ninguém, enxergava eu ninguém, o senhor sabia. tava interagindo ali. Eu sabia. Aí, nesse período todo, eu fiquei com duas cuidadoras, um de dia, outro de noite. Isso já é cuidadora em casa Em mesmo, casa né? já. Fisioterapeuta, Só que né? esses espíritos aqui Ah, não arredavam o pé. ficavam ali de prontidão. Cuidando de mim. Isso é um processo, não acontece Não, como passe de mágica, assim, vou lá e vou curar, não. Não. É uma troca de Ficava ali. energia ali e ficava ficava ali. um feedback E energético. aí, mesmo. essa ferida, cabia uma mão dentro. Na escara. Esse cara. Aham. Eu até vou mostrar depois, se puder. Tá. Não? Pode. Como é que ela tá hoje. Tá curada. Aí aí tinha uma fisioterapeuta, tá ainda comigo. E a enfermeira, a Franciele, é uma especialista em feridas. Ah, em escara mesmo. Essa foi meu anjo da guarda. Então, para fechar essa ferida aqui, eu usei, pra você ter ideia, eu usei até remédio que veio de fora. E outro país. Veio uma cartilagem, espécie de uma cartilagem Aham. curativa, que você colocava na ferida aqui, ó. Ah, No outro dia, a cartilagem sumia e ficava só o papelzinho. entendi. Já interagindo com Interagindo a com pele, né? Com a pele. E esses espíritos de luz é que me dava O suporte suporte energético. energético. Então, foi assim a situação. E aí, eu comecei, aí com o terceiro mês que eu estava em casa, aí a memória voltou. No terceiro mês. Terceiro Ou mês. seja, o senhor ficou quase 60 dias no hospital, 28 dias mais 20 Mais depois, 20, né? Depois fiquei em casa. Mais 3 meses em eu fui casa. eu tive que aprender a respirar. Nisso o sabia? senhor ficava só, para as pessoas que estavam te vendo de fora, o senhor só estava olhando para cima. Só olhando pra cima. Mas e na sua consciência? O senhor conseguia perceber tudo ao seu redor? Tudo. Ter consciência de tudo que falavam? Tudo. Se alguém entrasse lá e falasse assim, morre desgramado, o senhor ia perceber. Eu ia perceber. Ou se falasse assim, eu quero que você saia daí, eu tô torcendo por você. E aí, onde eu senti que todos os meus amigos, e quem não conheço também, né, rezando por mim. Ah, o senhor conseguia perceber. Não, eles fizeram uma oração aí, que você precisa ver, fora de série.
Eu tô batendo nessa tecla porque, assim, é uma coisa que eu falo sempre. Eu pesquiso muito essa área, neurociências e etc. E eu acredito muito que a consciência, ela permanece ali, mesmo que o senhor não consiga manifestar ela. Ou seja, para eu que estou do lado de fora, eu vejo e falo, não, ele não tá sentindo, não tá vendo, tá só em estado vegetativo. Mas o senhor está me relatando que o senhor percebia tudo. Percebia tudo. Aí, com o tempo, aí minhas duas irmãs estiveram em casa, meus amigos, e eu não lembrei nenhum deles, não. Não conheceu? Não conheci. Não reconheceu, né? Não reconheci. Aí, passou uns 2, 3 meses mais ou menos, aí voltou a minha memória. Quando eu cheguei em casa... Mas ela voltou de uma vez? Ela voltou. Ou foi voltando... Conclusão, meu filho chegou em casa e perguntou a minha senha do banco, que até então ficou no nome da minha esposa. Mas ele perguntou pro senhor? Perguntou pra mim. Mas até isso o senhor não... Não. Aí a minha conta de banco, por exemplo, ficou com a minha esposa, ficou todo mundo lá. Tiveram que mudar tudo. Aí um dia o meu filho chegou em casa, aí falou, deixa eu testar ele, né? Aí perguntou minha senha do banco. Aí eu falei pra ele a senha, falei meu CPF, telefone, tudo, falou, a memória do cara voltou. E o senhor já estava falando nesse período? Antes também? Antes. Foi nesse momento que... Não, nesse período não estava falando. Não estava falando. Não. Nesse dia... Estava só olhando ali. Nesse dia que o senhor começou a falar? Comecei a falar. E o que aconteceu? Alguma coisa dentro do senhor que deu esse start ou não? Não, eu estava em... Foi a presença dele? Eu estava em estado de recuperação, movido pelas pessoas que estavam aqui de lado. Ainda a equipe espiritual continuava ali ainda? Continuou por 8 meses. Ficaram ali todos os dias? Foi o período que fechou a ferida. Enquanto não fechou, eles não saíram? Não saía ninguém redondo dali. Aí o senhor voltou a falar, a ferida fechou, a memória retornou. E eu aprendi a respirar, que eu não sabia respirar. O coração, o pulmão fecha, né? Colaba. Eu não segurava um copo d'água. Eu tinha que tomar água de canudinho. Não tinha pressão nenhuma, não tinha força nenhuma. Isso aqui não tinha nada. Depois vocês vão ver o filme, que eu vou passar depois. A minha recuperação, como é que foi? Eu aprendi tudo de novo, até respirar. Eu não sabia nem respirar. Teve que reaprender tudo? Tive que reaprender tudo. O senhor tinha uma máquina que ficava bombeando o oxigênio pro senhor ou não? Não. Isso era o processo fisioterapêutico mesmo? Que continua até hoje. Aí depois aí esse pé aqui, esse pé esquerdo meu aqui ainda é o último que falta recuperar ainda. Mas já está bem, tá 100%. E aí, conclusão. Até hoje, quando eu deito na minha cama, não são todos ainda que estão comigo, mas ainda está indo. Tem uma galera ainda aí te acompanhando? Agora o senhor percebe a presença de alguém, não? Percebo. E o senhor consegue interagir com eles, conversar? Só telepaticamente? Só telepaticamente. E como que funciona isso dentro da mente? Por exemplo, a gente está conversando aqui. Como que, se alguma dessas entidades, desses seres tentarem se comunicar com o senhor consegue fazer esse triângulo de comunicação? Consigo. Mas é a mesma percepção nossa aqui ou é outro tipo de percepção? Não, a mensagem ela vem na sua cabeça. Emerge. Emerge. A memória ela vem na sua cabeça, emerge dizendo o que você vai fazer. Como se eu estivesse baixando um pacote de um download, vamos dizer assim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Para mim vir para cá para falar com você ontem. Sim. Eu tive que ter autorização. O senhor estava tenso, apreensivo. Falei, o que eu vou falar? Será que eu posso falar? Exatamente. Porque tem coisa que você não pode falar. Que é só a sua particular. Não você, de repente, que você, em vez de se ajudar, você vai atrapalhar. Você vai botar o professor em pânico. Entendi. Entendeu? Mensagens de futuro, por exemplo? Então, o que aconteceu? Aí antes de eu vir para cá, eu consultei. E como que é essa consulta? O senhor me permite explorar essas informações assim? Não a informação, mas como acontece? Quando eu deitei na cama, que eu rezo todo dia, eu peço, agradeço. O senhor reza normalmente? Normal, eu agradeço tudo. Sempre com gratidão. Sempre gratidão. A gente vai chegar nisso também depois. Como sempre que era antes? Gratidão. Aí eu perguntei, devo falar ou não devo? O que eu tenho que fazer? Aí de repente vem uma mensagem para mim e falou, fala isso, ó. Te deram um pacote, quase uma assessoria de mídia, né? Falou, isso aqui, até aqui você pode falar. Até aqui não. Entendi.
É muito interessante porque... Inclusive, para ser sincero, nós estamos assessorados aqui. Ah, é? Estamos. Tá com presença aqui? Tem. Ô, Ronaldo, cuidado, vai não esbarrar aí, rapaz. Ninguém vê, não. Nem eu vejo. Não vê, você só sente. Sinto. É brincadeira, não é nada de sinto. deboche, sim. Quando eu cheguei, que eu falei pro Ronaldo que a energia aqui é positiva, energia limpa. Que o senhor tem essa percepção. O senhor tinha essa percepção antes ou despertou isso agora, depois Tinha, mas não despertava. Não dava atenção a ela? Não dava atenção. Hoje o senhor percebe muito mais. Percebo. Nesse período que o senhor teve lá, vou chamar de lá, mas acontece tudo ao mesmo tempo. Não tem. Como que era a percepção dos sentidos lá? De cheiro, gosto, cor? Porque assim, o pessoal que faz viagem astral, projeção de consciência, geralmente eles relatam que quando eles estão nesse ambiente extrafísico, as cores são mais vivas. Às vezes tem mais cores do que aqui. Você sabe qual que é a cor mais viva que eu via lá? O amarelo e o preto. Eram as cores mais vivas. Mais viva. Mas o senhor percebe que lá a visão, ela captava mais luz ou mais aqui? Luz. Mais do que aqui? Mais do que aqui. Tinha cheiro lá? Não. Gosto? Não. Não? É mais o visual mesmo que predominava. Predominava. Entendi. Outra coisa. Como que o senhor era antes da experiência de personalidade e como o senhor é depois? Por que eu pergunto isso? Deixa eu explicar, contextualizar. Uma experiência, assim, para pessoas que são céticas, que não acreditam, que não tem nenhum tipo de contato, as pessoas podem falar, isso é coisa da mente dele. Mas assim, dentro de um processo terapêutico, se nós formos avaliar, a gente consegue perceber assim, o nível da intensidade da experiência, a gente consegue medir pela capacidade de transformação que ela tem na vida e na personalidade da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa mudar qualquer aspecto da nossa personalidade, sentimento, paradigma, são coisas muito difíceis para o nosso ego. É muito difícil você mudar. Por exemplo, você é uma pessoa muito estressada e você passar a ser uma pessoa calma. Você precisa colocar uma energia, você precisa entrar em um processo de desejo, de direcionamento para que você consiga mudar. Então, o senhor passa por uma experiência dessa. Essa experiência, ela trouxe alguma transformação interna? Hoje o senhor age, pensa... Como? Como que o senhor percebe que mudou? Hoje eu sou assim. Antes... eu era um cara mais assim, estressado. Ansioso. Hoje eu não sou mais. E outra coisa assim, antes eu já não era muito apegado à coisa material. Material que eu digo assim, nem a meu corpo, nem essa camisa. Eu não me apego. O conselho que eu dou hoje, que eu tinha antes, é você tratar mais o espírito, cuidar mais do seu espírito. Porque esse permanece. Esse permanece, o corpo não. O corpo é um veículo, como o senhor disse. É um veículo para te locomover. Você acopla essa consciência, esse espírito dentro desse corpo, sim, que é feito de carbono, ou seja, de um material orgânico que vai voltar para a sua origem. Então, aquele dizer religioso que diz do pó viemos, ao pó retornaremos, ele se refere a isso, né? O nosso corpo usa átomos orgânicos para se sintetizar e depois que a gente morre, esses átomos se desintegram e voltam para a atmosfera. E aí o que eu enxergo hoje aqui, hoje nós estamos, o que eu enxergo na minha percepção, e hoje nós estamos em período de evolução. O senhor percebe que esse é o sentido pelo qual nós estamos aqui? Sim. Para evoluir. Evoluir espiritualmente. Entendi. Aí a matéria fica. Então hoje eu não sou um cara assim, já nunca fui. E melhorei mais. Não me apega nada material. A carro, a casa, a dinheiro, não. Tudo, um pouquinho, para sua sobrevivência. Entendi. Tem que ter. O dinheiro não traz tudo. Não. É bom, é importante. É bom, importante. Mas não é o essencial. Entendi. Na medida certa. Entendi. Você precisa dele. Né? Uma moradia e tal. E as pessoas, você não pode ser indiferente com os outros. Por exemplo, eu vejo um mendigo na rua. Aquilo que eu acabei de ver agora há pouco ali.
Não é culpa dele, não. O senhor tinha essa visão antes? É importante falar isso. Tinha. Mas hoje Mais. O senhor tem mais certeza sobre isso? Mais certeza. Quando o senhor fala isso, qual que é o nível de convicção interno que o senhor tem em relação a, por exemplo, falar, eu devo cuidar mais da minha consciência, mais do meu espiritual do que do material? Qual que é o nível de convicção de 0 a 10, assim? Se a gente pudesse mensurar. Hoje, meu Deus, 0 a 10, uns 8. 8. O senhor tem essa convicção muito forte. Tem. Antes era quanto? Era 4. Porque assim, por que eu falo isso? Porque as experiências metafísicas de consciência, elas acontecem num formato chamado revelação. O que é revelação? Ela acontece para o senhor. Igual ela aconteceu para o senhor e algum fator despertou isso, mas ela aconteceu só para o senhor. Eu não consigo tornar essa experiência científica porque eu não consigo reproduzir ela em nenhum lugar. Não. Por exemplo, eu quero reproduzir essa mesma experiência em mim. Não vai acontecer. Provavelmente outra experiência eu posso vivenciar. É um exemplo que eu vou te dar para você. Você vem... Um exemplo. Tem você e a sua irmã. Veio do mesmo pai, da mesma mãe. Vocês são diferentes. Sim. Cada um... Exato. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas nós estamos lá em 8, 10 irmãos, né? Tem um lá que é uma laranja podre. Que é a ovelha negra que geralmente é falar. Aí o pai chega e fala assim pra mãe, pô, onde é que eu errei? Você não errou em lugar nenhum. Você fez sua parte. Ele veio, ele nasceu ali, ele veio e está preparado para isso. Porque tem que passar. Agora não tem que culpar Deus, não culpar ninguém, não. Entendi. Você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, se tiver que voltar, nós vai ter que voltar. Entendi. Nós tem que crescer. O senhor teve essa percepção que essa ideia de reencarnação, de voltar várias vezes, ela... Existe. Real mesmo. É real. O senhor teve essa percepção Tive. lá? O senhor até me relatou o dia que nós conversamos que o senhor teve um ambiente em que o senhor via o pessoal entrando dentro de um tubo, não foi isso? Sim. E se deslocando para outros lugares? Outro lugar. É outra experiência que eu também não acabei não contando, né? Um pessoal entrava num tubo, ia para cima. Vou dizer assim para você que hoje agora que eu estou acabando de levantar, o que era aquilo? Eu só via chineses. Só via chineses? É. Onde? Eles nesse ficam ambiente? acropados numa espécie de uma nuvem de gelo, determinado tempo lá. Depois volta, aquilo é uma experiência para cura, para Entendi. desenvolver um medicamento, sei lá o que era. Essa é a percepção que eu tive. Lá. É. E daí eles entravam nesse... Entrava, subia, e lá ele ficava numa nuvem. O tempo que fosse necessário. Espécie de um imã, assim. Só que era uma camada de gelo. Ficava lá. Até um determinado tempo. Depois ele descia, e aí ele ia ser estudado. Ele trazia a solução para aquele problema. Entendi. Eles ficavam como se fosse num intensivo lá, e eles traziam as informações para cá. É importante o senhor falar isso, porque assim, das teorias que eu já li, talvez o que mais falou sobre a existência de outro mundo, deu isso de uma forma mais concreta, foi o Chico Xavier através do livro Nosso Lar, né? E daí ele mostra uma cidade astral, que eles chamam, né? Que tem a dinâmica, como acontece, né? Tem muito desses aspectos que o senhor falou. E aí o que eu chego à conclusão é o seguinte, nós não estamos sozinhos. O planeta Terra não o tempo inteiro está sendo orientado. Sempre orientado. E é isso que eu ia falar. Dentro das teorias que eu já li, existem várias comunidades. Não é um único lugar que existe. Então, igual o senhor falou, tem os chineses, tem uma comunidade oriental, tem uma comunidade que eu não sei o que é ainda, em cima de Israel, que o pessoal fala, tem aqui, que eles chamam de Nosso Lar. Agora eu estou começando a lembrar quem que era esse pessoal. É um pessoal diferente, são árabes. São morenos. Sim. E são árabes. E falam mais forte, mais rápido. Rápido. Nesse campo que eu estava vendo. Campo que o senhor estava. Tá. Então o senhor teve toda essa experiência que tem muito a ser explorado ainda. Tem mais ainda para ser explorado. É um exemplo assim. E o interessante é que eu não esqueço. Ficou forte mesmo dentro do senhor. Isso é importante também, porque assim, quando nós temos um sonho onírico mesmo,
isso vem de uma forma fumaciada, de uma forma assim não muito nítida nem muito clara na nossa memória. E se a gente não explora isso depois que acorda, eu trabalho muito com aspectos dos sonhos, a memória vai lá e elimina isso. Isso vai virar, deixa de ser memória. Quando alguém tem uma experiência consciente de um sonho lúcido, por exemplo, ou seja, um sonho mais intenso, que ela consegue estar consciente dentro do sonho, a memória é mais nítida. Quando tem uma experiência de viagem extrafísica ou de deslocamento da consciência, é mais nítido ainda. Então, por esse nível de nitidez, também dá para a gente perceber o impacto psíquico e emocional e sentimental que isso teve dentro do senhor, porque Sim. o senhor consegue lembrar nitidamente, depois de muito tempo, né? Consegue trazer essas informações dentro de um padrão lógico, né? E quanto mais a gente vai falando, isso vem nitidamente na sua memória como uma experiência vivenciada pela consciência mesmo, né? E o senhor me disse que a gente já falou que mudou muito a sua visão, a sua certeza. Duas coisas que eu queria colocar agora para o senhor, que a gente está arrumando para o final, que história incrível. A primeira, assim, o que o senhor gostaria de dizer, sem tentar não te emocionar muito, para a dona Beth, assim, o que ela representou para o senhor nesse período todo aí? Ela foi um anjo. Desculpa aí. Pode. Se o senhor se sentir mal, a gente não precisa falar sobre isso. Ela é uma pessoa assim, tem um espírito de luz muito forte. Uhum. Ela é muito forte. Ela é uma mulher muito forte. Corajosa. Né? Ela não mediu nem dia nem noite para cuidar de mim. Uhum. Ela cuidou de todo esse pessoal que teve à minha volta. Sim. Com todas as dificuldades que ela tem de saúde, você sabe que ela tem. Uhum. E ela não desgrudou um minuto. Passou muita noite de sono, muita noite acordada. E ela tem muita fé. Então foi a oração dela, de todo meu... Ela que reunia essa galera toda aí para orar pro senhor, lá da Espanha. Lá. Administrar a situação financeira, tudo. Tudo através dela. Comida, remédio, as enfermeiras, as cuidadoras, a fisioterapeuta, tudo passou pela mão dela. Então eu só tenho a agradecer. Ela tem um espírito de luz muito forte. Uhum. Eu agradeço estar junto com ela até hoje. Que bom. Deus está vivo. Foi fundamental nesse processo todo. E assim, hoje, quando a gente estava vindo para a gravação do podcast, o senhor estava bastante tenso, com medo de como que isso ia chegar até as pessoas. Essa história, porque é uma história muito íntima, né? Porque é muito íntima. E a gente só pode falar para pessoas que acreditam. E eu até comentei isso com o senhor, porque assim, qual que é o meu objetivo com isso? Não é satirizar, porque até hoje a mídia só mostrou de forma... Só mostra ao contrário. Não é colocar isso no campo isso é loucura, ou é uma alucinação, não é isso. É trazer a público, trazer a campo pra gente abrir... E aí o que eu peço para quem for ver isso aqui, ver isso que nós estamos falando hoje, que foi muito bom, que, gente, nós precisamos hoje de oração, união. Não estou falando a nível de Brasil, a nível de planeta. Planetário. Nós estamos passando por uma transformação enorme. Vai acontecer mais coisas ainda. Isso é muito importante. Essa transformação que nós estamos passando, o senhor ficou sabendo ou isso foi revelado para o senhor dentro desses aspectos aí? Dentro desses aspectos. Porque isso é uma coisa que muita gente da área fala, que nós estamos passando por uma transformação que vem de dentro para fora. Como se fosse uma reorganização do nosso sistema de funcionamento interno. Isso o senhor foi revelado para o senhor. Não é que o senhor leu em algum lugar, viu? Não. Nós estamos passando por uma transformação. Eu tive uma transformação lá em cima, que ainda tem que apurar ainda. Não chegou ainda até... Então o que nós temos hoje, que nós estamos passando hoje? Por uma aprovação muito grande. O mundo está assim, está um chacoalho, vamos dizer assim, uma chacoalhada para a população, para o ser humano acordar. Uhum. Acordar para quê? Para melhorar a situação.
Senão fica pior. Eu percebo, assim, que existe uma movimentação muito grande, pelo menos é relatado nessas esferas, para que a gente possa melhorar. O que essa melhora traz, assim, a nível global? Onde eu quero chegar a nível global? Onde eu quero chegar para ser melhorado? É para o pessoal falar o que eu te falei aqui agora. Esquecer um pouco, desgarrar um pouco do material. Desapegar do material, cuidar mais do espírito. É nesse sentido. Tem um terapeuta que ele fala muito sobre, que é uma filosofia oriental do taoísmo, que é o soltar, né? Então o que acontece aqui? A gente não acredita muito na vida, não tem muita confiança na vida, a gente fala muito sobre Deus, sobre tudo, mas a gente, como não tem essa experiência direta, igual o senhor teve, que te faz ter mais certeza, a gente fica naquela... Existe, não existe, é ou não é? Então a maioria das pessoas, isso é um relato assim, porque hoje, nessa semana mesmo, eu atendi bastante pessoas, terapeuticamente, que se a gente vai explorar, elas falam, bom, eu não sei se realmente tem algo ou não. E essa é uma dor muito grande, quando a gente perde alguém, quando alguém morre, seja um filho, seja um esposo, seja uma mãe, enfim. Qualquer pessoa que nós gostamos, que tem importância para nós, morre, a gente fica nessa incerteza. Nós caímos nesse limbo e isso é uma coisa muito forte no ser humano, é um símbolo muito forte. Nós temos muito medo da morte. Ele não pode ter medo. A gente pensa na dor que vai sentir, na angústia que é ficar sem ar, queimar, enfim, qualquer coisa que vai provocar a nossa morte. O nosso ego, ele tem muito medo de não existir, então talvez um dos medos psíquicos mais fortes é não existir mais. Então, morri, não existo mais, acabou. Não. Então esse é um pensamento muito enraizado nas pessoas. Por mais que tenham religiões, por mais que as pessoas tenham fé, se nós aprofundarmos a investigação, nós vamos perceber que muita gente não acredita, assim, de fato, tem dúvidas. O senhor tem essa experiência intensa, te traz mais certeza, né? Então, um dos objetivos de te trazer aqui, de revelar essa história que é tão íntima, de uma forma séria, é para quê? Para levar um pouco mais de informação. Porque tirar do campo da esperança, mas trazer informação. Alguém que vivenciou uma situação que talvez te traga um pouco mais de lucidez em relação ao que é a vida. Então, o senhor está aqui nos dizendo, nos afirmando que existe algo além do corpo físico, que morreu, não acabou, que continua uma vida praticamente parecida com essa aqui, com problemas também a serem resolvidos, né? Com situações muito próximas dessa aqui que a gente vivenciou. É isso que o senhor está trazendo. Então, muita gente em casa que está assistindo isso sente muita dor, sente muita incerteza. São as perguntas existenciais, os dilemas de todo ser humano, que é o quê? O que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, a gente não tem essa consciência aqui, a menos que ao longo da vida nós vamos nos desenvolvendo. Ou sofra esse tipo de experiência. E assim, né? O conselho que eu dou, não está tudo perdido. Tem solução. Só que... E tudo recai sempre nessa tecla, que a gente precisa nos depurarmos enquanto seres humanos. Nós precisamos evoluir. O que é evoluir? Deixar mais esse apego, essa identificação com a matéria e passar a atribuir mais valor nas coisas que são mais espirituais. E sempre bota na tecla. A base de qualquer ser humano, família. Uma família bem estruturada. As pessoas que ressonam ali com... essa é a base. Sem isso aí, não vai. Entendi. Hoje eu vejo muito assim, eu sempre bato na mesma tecla. Você vai, até mesmo, ontem eu fui na casa de um parente, aí você vê um no quarto, outro no outro quarto, outro no quarto, outro no quarto, ninguém se entende. Nem se conversa, Nem se conversa dentro de casa. É ruim isso. Um dos aspectos da existência é para que haja interação entre as pessoas? Tem que haver interação. O senhor teve essa percepção também? Tem interação, sem isso aí não vai. É um dos objetivos da gente existir, é para que haja interação. E nós estamos cada vez mais nos afastando dessa interação. E não adianta a gente se culpar
O Criador. O Criador, não. Nós temos que fazer a nossa parte. Esse é outro aspecto também. Então, assim, porque a gente imagina assim, bom, se teve contato com... Se fosse verdade isso aí, ele ia descobrir o número da Mega Sena. É o que o pessoal fala. Se você consegue ver o futuro, então mostra pra mim o número da Mega Sena e etc. Mas não se trata disso, né? Não se trata disso. Parece que existe, assim, um movimento para que a gente possa evoluir internamente. Né? Espiritualmente, vamos assim dizer. Que não tem nada a ver com número de Mega Sena, nem nada disso. É muito interessante porque eu já tinha essa consciência, mas ficou ainda mais forte. Eu assisti um filme esses dias que chama Poder Além da Vida. Acho que é Poder Além da Vida, de um ginasta que quebra a perna, né? E então ele é orientado por um mentor, um outro ser humano, que ele chama de Sócrates, né? Acho que fazendo referência ao filósofo grego. E esse Sócrates, ele fala uma frase que é muito real, mas que às vezes a gente se esquece. Ele diz assim pro menino, e o menino chega a essa conclusão, que nada na vida é banal. Nem o respirar não é banal. Esse momento que a gente está vivendo aqui não é banal. Ou seja, não existem coincidências. Não. As coisas acontecem por ressonância, porque precisam acontecer, porque tem que acontecer. Né? Então, essa informação, esse relato do Senhor nos traz também essa consciência de que nada é banal, que a vida não é banal. Não é um mero acaso. Mero acaso não é nada. O senhor tem essa... Eu tenho essa percepção. Essa percepção também. Tem. E tudo que você vê hoje, só tem que crescer. Não adianta culpar ninguém, nem o Criador. O seu livre-arbítrio, ele existe mesmo. Você precisa exercer trabalhar a sua responsabilidade. Precisa ter essa responsabilidade. Porque a gente imagina, e aqui no Ocidente, nosso pensamento é muito assim, que alguém vai fazer alguma coisa por nós sempre. Deus, Jesus, qualquer entidade dessa. Nossa Senhora ou os irmãos de luz. Sim. Vai fazer algo por mim, mas pelo que não o senhor... adianta, o que eu sempre falo, não adianta você abrir um livro aqui, a Bíblia, por exemplo. Você leu ali e saiu daqui para fora. Não. Tem que entrar para dentro. Você tem que estar aqui, ó. Não adianta nada. Eu creio, eu faço isso, faço aquilo, mas daqui para fora, não. Não vai resolver. É isso. É isso mesmo. Daqui. É isso. Dentro. É isso. A transformação é a primeira interna, né? É interna. Por isso que tem aquela frase, se você quer mudar o mundo, comece pintando a sua aldeia. Quer dizer, mude primeiro a si mesmo, dentro de você, que tem que acontecer. Não é exigir que as coisas aconteçam fora. É isso. E aí você tem que gostar de você. Se você não gostar de você, não dá, não vai. O primeiro amor somos nós. Mas não é um amor egoísta, né? Não. Por exemplo... Do jeito que você é, entendeu? Não adianta você falar assim, não, do jeito que você é, tem que gostar de você, do jeito que você é. Por exemplo, a mensagem de Cristo, por exemplo, é ame o próximo como a ti mesmo. É uma das grandes mensagens dele. Então, a gente às vezes pensa, ame o próximo, mas como a si mesmo. Então, se a pessoa não se ama, ela não vai conseguir amar o outro. Então, começa pelo autoconhecimento sempre, né? Pelo auto-amor, pela autoconsciência. Né? E assim, dentro dessa perspectiva que o senhor trouxe também, eu queria colocar aqui que me veio à mente 2 grandes pesquisadores mundiais. Um deles é o Dr. Stanislav Grof, que trabalha também com psicoterapias, e ele escreveu um livro fantástico que chama Emergência Espiritual, onde ele consegue escalar, decodificar, separar bem as várias experiências, e dentro do que eu conheço e o que o senhor me relatou, essa entraria como uma experiência espiritual, um chamado interno para que o senhor possa evoluir, né? Isso fica bem claro também, porque assim, o senhor me disse que as entidades trabalharam energeticamente no senhor para o senhor se recuperar. Mas a sua recuperação não é para ser em vão, não é para o senhor vir para cá e fazer as mesmas coisas que fazia do mesmo jeito, né? Não, eu mudei bastante. Então, é isso também que eu queria chegar, sabe? Eles te deram, na verdade, uma oportunidade de poder exercer mais os seus talentos, né? As suas virtudes, etc.
Outro que me veio à mente é o Dr. Rick Strassman, que ele estudou uma substância do nosso cérebro, produzida pelo nosso corpo, que chama DMT, dimetiltriptamina. É uma substância que é presente em alguns chás, por exemplo, como a ayahuasca, que ela age na nossa glândula pineal de tal forma que nós conseguimos desvelar ou ter a memória de algumas experiências extrafísicas que nós temos. Que é muito semelhante ao que o senhor me relatou. Então, no livro ele traz vários estudos, várias pessoas que ele pesquisou, e essas pessoas contam também que apareceram em laboratórios, que muitas vezes estavam servindo como experiência em alguns laboratórios, e que também muitas trazem essa percepção, essa reflexão, essa filosofia dentro delas, de que esse sentimento de que precisam agir de uma forma diferente do que faziam, passam a dar valor mais para coisas que, como eu disse, nada é banal, que a gente imagina que seja banal no dia a dia, né? E para encerrar, então, essa nossa conversa, eu queria que, se o senhor tiver alguma mensagem, alguma coisa para passar para as pessoas. O que eu tenho que passar para pessoas, vamos ver, a nível de Brasil, hoje, esqueçam as disputas, que está uma disputa hoje. Mais oração. Direita, esquerda, um lado e outro. Esquece isso. Nós e eles. Nós precisamos juntar as pessoas. Estão desgarradas hoje. Não existe dois Brasis, existe um Brasil só. Esqueça a diferença. Nós precisamos juntar. Foque nas similaridades. Foque na similaridade, rezar mais. Que Deus está aí para ajudar nós. O senhor tem mais certeza do que muita gente sobre isso? Tem. O senhor tem a vivência, a percepção. Então não adianta nós ficar brigando, porque fulano, esquerda, direita, tal, meio, fim. Nós temos que juntar as pessoas, rezar mais para o que está aí e pedir para que tudo dê certo. Para quem está no comando hoje, tocar o barco. É como se fosse um barco. Todo mundo dentro. Nós estamos todo mundo dentro do mesmo barco. Então tem um piloto lá. Nós temos que rezar para esse piloto dar conta do recado. Pronto, é isso que nós precisamos. De tocar esse barco. Tem uma tirinha que fala isso, tá? Várias pessoas dentro do barco, daí um faz um furo, o barco começa a afundar, daí o outro fala, você não vai ajudar? Daí esse fala assim, não foi eu que fiz esse furo aí. Quer dizer, mesmo que não seja você que tenha feito, o barco vai afundar e você vai afundar junto com ele, né? Então a gente não tem pra onde escapar, né? O objetivo é um só hoje, nosso país, nosso Brasil, né? É um só, para que tudo dê certo. E o senhor enxerga que a separação nunca vai... Não vai levar. É sempre a união, a convergência, nunca a divergência. Tem que ter união. Entendi. Ronaldo, mais alguma coisa? Não sei se a entidade daqui ela vai falar. Hã? Porque nem todo mundo tem essa experiência? Essa experiência. Porque, vamos dizer, seriam os escolhidos? O senhor se acha escolhido? Isso é interessante mesmo. Não, a gente não é escolhido. A gente tem que partir do princípio seguinte. Você tem que tirar o egoísmo de lado, a diferença que a gente tem um do outro, rico, pobre. As divergências, né? As divergências. As separações. Você tem que acreditar num Criador. Um único só. A fonte de onde todo mundo veio. A fé e muita oração. Eu entendi. E eu vou... Não sei se eu traduzi melhor. Eu vou tentar me aprofundar um pouco mais no que o Ronaldo falou. O senhor acha que viver essa experiência estava programado para acontecer já? Tava. E essa programação, ela aconteceu antes do senhor nascer, certo? Sim. Ou antes do senhor encarnar aqui? Sim. O que ele quer saber, assim, existem pessoas únicas que são escolhidas, que elas são especiais ou algo assim? Todo mundo está sujeito a essas experiências. Por que aconteceu com o senhor e não acontece com outro? Não, porque, veja bem, eu vou resumir o que você falou. Nós precisamos todos nós passamos por um crescimento. Espiritual. Espiritual. Como o senhor tem a teoria e disse que é real, que a gente reencarna, quer dizer que a gente tem várias experiências para crescer. Às vezes, se você passa por essa etapa agora, tem que voltar ainda para você crescer mais. Não está maduro o suficiente para viver essa experiência. O único ser humano
O único ser humano que, vamos dizer assim, vamos classificar de 1 a 3. O 1 é Jesus Cristo. Esse é o top. Esse é o top. Modelo a ser seguido. É, ser seguido. O segundo, cara, um exemplo. O segundo, o número 2 ali, ainda tá ali pro Chico Xavier. Não tá pronto ainda não. Tá muito acima, chegando, só acima que... de nós. Entendi. Nós estamos aprendendo. Uma escala. São escalas, né? É. Essa escala 3 somos nós. Tem que crescer muito. E o senhor acha que esse tipo de experiência que o senhor Entendeu? vivenciou? O Chico, ele deu a vida dele, nessa vida que ele passou aqui, ele deu a vida toda em prol. Foram 500 e poucas obras escritas Exato. por alguém que não Ele terminou o não ensino deu um médio. tostão com isso. Ele não pegou um tostão para ele. E nunca se considerou autor de nenhuma obra. Ele sempre disse que foi psicografado, né? Sempre frisou isso. Psicografado. O senhor acha que essas experiências acontecem, o senhor Lucas ou Birigui, justamente para dar essa aditivada nas pessoas? Porque conforme a gente vai evoluindo psiquicamente ou cientificamente, o progresso eletrônico, né? O progresso científico, a gente vai meio que se distanciando disso. Vai distanciando. Meio que se tornando autossuficiente, vamos dizer assim. Aí o senhor acha que vem essas experiências para justamente dar essa aditivada? Falar, opa, peraí. Por exemplo. Precisa... Por exemplo, na década de 80, vou dar um exemplo para você. Na década de 80 nós tínhamos um problema sério. Tava um pandemônio o negócio. Aí surgiu a AIDS. Problema sério que o senhor fala é a sociedade estava em estado de libertinagem, assim, uma liberdade exagerada, sem foco, sem direcionamento. Muita gente fala assim, não, mas por que veio a AIDS? Ela veio, ela deu uma acabada na coisa. A maneira com que essa realidade que rege a nossa age para tentar nos conscientizar é através das doenças, o senhor acha? Os problemas. Uma parte é. Acordar. Você dá um chacoalhão, não fosse um chacoalhão. Falar, você é ser humano, calma, não se acha demais. Porque o nosso ego, ele vai embora. Se deixar, ele vai. Deixar, ele cresce, né? Que foi o que aconteceu agora. Com essa pandemia que a gente teve, né? O que aconteceu agora? Acho que nem pode falar. Não ficou todo mundo em casa preso na época aí? O que aconteceu? Uniu mais um pouco. Isso eu percebi também. É uma coisa que eu sempre falei. Aí agora, veio, deu uma acalmada aqui. Aí o cara fala assim, pô, não somos nada não, tem que... Não adianta eu ter um aparato de tudo que eu penso, né? Tem um aparato, tal, até as grandes potências. Aquele aparato todo, eu tenho um misto aqui, um misto ali e tal, e de repente pintou um vírus que pega pelo ar. Vamos para Marte, vamos povoar Marte, a Lua. Não adiantou. Deu um chacoalhão em todo mundo. Então existe uma espécie de força centrípeta que nos puxa para o centro. 7%. Para todo mundo meio que se aglutinasse. É aqui, ó. Enquanto a gente não perceber essa... Não, tem muita gente que não percebeu ainda. Essa união, essa necessidade de união, a gente vai ficar... Veio uma praga aí que acabou com o planeta. Aí começa a jogar a culpa em quem? Pô, o Criador não tá... Deus não tá nos ajudando. A forma com que a gente deve enxergar, então, a realidade não é que Deus tem que fazer algo por nós, mas que nós temos que usar a força que Ele nos dá para fazer. Para fazer. A gente, parte de nós. Parte de nós. É assim que eu enxergo. É isso. É assim que eu enxergo também. E assim nós tivemos atrás também a gripe espanhola. E várias outras. Vários outros cataclismas, né? Globais aí. Melhorou um pouquinho, mas nós precisamos melhorar mais. Falando melhorar mais no todo. Uhum. Como seres humanos. Essa é a evolução necessária. Me lembrou do livro do Jean Valjean. A ganância não leva a nada, né? Não leva a nada. Jean Valjean escreveu um livro que chama se eu não me engano, nem Javé e nem Darwin, a evolução possível, ele fala então, que a evolução depende do ser humano, assim, evoluir. Porque tudo que acontece hoje, o que acontece? O ser humano, a primeira coisa que ele joga nas costas é do Criador. Fala, pô, mas... Né? Não é. Entendi. Ele não quer isso pra ninguém. Tem que dar uma chacoalhadinha pra pessoa dando uma enxergada, tá mostrando. Entendi. Apontando nós os temos que cuidar caminhos. do nosso planeta hoje. Hoje nós estamos tendo isso já. Hoje nós já estamos tendo chuva ácida.
em alguns lugares. Sim. Por conta dessa nossa interação doentia com o planeta. Então, respondido, Ronaldo? Mais ou menos? Não, respondido. Sim. Essa é uma dúvida. Eu digo assim, Ronaldo, quando eu falo isso para você, não é que você tem que ser um bambambão, cientista, não. Não precisa ter muito estudo também, não. Se aproximar da essência humana, né? Aproximar da essência humana. Esse é o nosso crescimento. Tem que crescer mais. Nesse nível de raciocinar, às vezes até parece que a gente é o vírus, né? É. Sim. Que eu acredito que não deixa de ser. Não deixa de ser. E a gente tá nesse é sistema. Nós somos vírus. É uma visão que eu tenho também. Esse é um grande sistema. É ou a gente, por exemplo, a gente tem bactérias no nosso... Tem, várias. Várias. No nosso corpo e a maior parte delas no intestino, né? Que é a microbiota. É microbiota. E a gente tem as bactérias que nós dizemos que são boas ou ruins. O que é? Essas bactérias vivem em simbiose com o nosso organismo. Ou seja, elas nos ajudam a sobreviver e nós ajudamos elas a sobreviver também. Todo serzinho que você vê aqui na Terra, ele tem um significado. Se essas bactérias resolverem destruir o nosso organismo, falar, não, vamos acabar. Elas também vão morrer porque vai perder a morada delas. Então é mais ou menos isso. É mais ou menos assim. Eu imagino que a gente seja, sabe, gente? Dentro de um sistema, se a gente resolver destruir... Eu tenho uma planta naquele quintal lá, cuida dela. Aquela planta lá, eu comia a beta, colocava no suco e na comida também. 5 folhas dela. Qual que é o nome dela? Eu sei qual que é o nome, o senhor vai falar aí. Ora Pronobis. Ora Pronobis. Quando eu fazia exame de vitamina, estava altíssimo. Alto demais, altíssimo. Eu tinha que diminuir um pouco. Só aquela folha lá. Como a gente não 5 folhas daquela... Como a gente perde nessa conexão. 5 folhas daquela, ele equivale a um bife de proteína. É verdade. Hoje está voltando muito mais essa conexão que nós tínhamos com... Por exemplo, hoje é chamado de fitoterapia. Né? Tem um monte de nome aí. Mas assim, é uma real conexão. É como a gente diz, tá tudo conectado. Nosso corpo, nosso organismo é uma matéria orgânica que está conectada com outras. A gente extrai as energias, o necessário do que está ao nosso redor. Do ar, das plantas, da terra, do sol. E eu converso com elas. Ah, o senhor conversa. Conversa. Que também é outro estudo que tem um livro, A Vida Secreta das Plantas, né? Que é documentado isso, o quanto nós interagimos. E uma cuida da outra, emocionalmente, tem os micélios por baixo. Uma cuida da outra. Isso mesmo. Tem a rede micelar. Micelar embaixo. Isso. Que se tem as plantas, as árvores em uma floresta e uma árvore está doente, as outras começam a mandar seiva, começam a mandar energia pra ela, através dos micélios. É uma rede micelar semelhante à nossa rede neural. Então, assim, é tudo conectado, tudo fractalizado. O que é fractalizado? Existe um padrão na natureza que se repete em todos os seres, nos animais, nos vegetais, em nós, no cosmos, em tudo. Muito interessante. Ronaldo, mais alguma coisa? Senhor Lucas... E eu queria mandar um recadinho pro pessoal. Pode ficar à vontade. Tenha paciência, tenha calma, reza mais oração. Precisamos de oração. Mas oração com o coração ali. Com a alma mesmo. A alma mesmo. Não com a cabeça, não com a mente, nem com a boca, né? E nós vamos sair dessa que nós estamos hoje. Muito mais fortes. Mais forte. Lembra que a gente falou no início que as dificuldades, ou elas te derrubam, se você se permitir ser derrubado, ou elas te mostram que você é muito mais forte do que pensa ser. Você pensa ser. É isso? É isso. Senhor Lucas, deixa eu levantar. Muito obrigado, viu? Eu fiquei de mostrar a minha ferida pra vocês, né? Não sei se a gente pode colocar depois no vídeo, né, ou não? A gente coloca no vídeo direto. Obrigado, viu? Obrigado você mesmo. Também. Um prazer imenso ter o senhor aqui, contar essa história que o senhor não contou. Se for para contribuir... Obrigado. Tô às ordens. Obrigadão. Obrigadão, viu, cara? Valeu. É isso, então. Mais um Jornada do Herói Podcast. Gostei do ambiente. Muito diferente hoje, né, Ronaldo? Das conversas que a gente... Gostou, Ronaldo? Gostou? Eu achei, assim, muito boa essa história. Eu queria trazer há tempos já esse tipo de assunto aqui, mas precisava ser alguém que tivesse vivenciado, alguém que sentisse que era o momento, e eu acho que esse momento chegou. Muito obrigado, viu? Obrigado também a vocês por obrigado a vocês. Essa oportunidade. Nos acompanhem nas redes sociais e
a gente segue com mais vídeos sempre, né, Ronaldo? Ao invés de olhar pra cá, eu tô olhando pra lá o tempo inteiro. E a câmera tá ali na minha frente. Na sua frente. Beijo, então, é isso. Valeu? Até o próximo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Ai, que sensacional. Eu olhando o tempo inteiro ali, pensando que... Não, é só aqui que tá mais perto. Tá só pra mim ali. Vou tomar água também. Ai, coisa boa, hein?